Bom, vamos ver um problema aqui de matemática de polinômios. Ó. Vamos imaginar que a gente tem uma equação polinomial assim, ó, x mais 1 igual a zero. Essa vai ter uma solução única, ó, x igual a menos 1. Okay. Agora vamos fazer outra, tipo, x quadrado mais x mais 1 igual a zero. Essa eu vou ter que fazer a forma de Bhaskara. Eu vou ter menos 1 mais ou menos raiz de 1 quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Então vai dar menos 1 mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Então vai dar x igual a menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho duas soluções que no caso são imaginárias. Vamos seguir aqui. Vamos pegar uma equação assim, ó. X ao cubo mais x quadrado mais x mais 1 igual a zero. Essa eu poderia fazer por agrupamento. Eu poderia fazer x quadrado nos primeiros dois termos, ó, que multiplica x mais 1 mais x mais 1 igual a zero. Então eu vou ter x mais 1 como fator comum, vezes x quadrado mais 1 igual a zero. Então daqui eu vou tirar x igual a menos 1, e daqui eu vou tirar x quadrado igual a menos 1, x igual a mais ou menos raiz de menos 1, x igual a mais ou menos i. Então eu tenho i menos 1. A ideia é a gente ver qual é o padrão que isso aqui segue. Por enquanto eu tenho ali, ó, tinha menos 1, depois essas raízes imaginárias, depois o menos 1 de novo com outras raízes imaginárias. Vamos seguir. Vamos fazer com x na 4. A coisa começa a complicar. Ó. É sempre com coeficientes iguais a 1, com todos os termos com algum grau aqui. Ó. No caso, o grau 4 aqui. Vejam que nesse caso aqui não funciona muito bem o agrupamento. Ó. Aqui eu teria que achar uma raiz para achar as outras, né? Ok. Então essa aqui não vou resolver, tá? Eu vou pular para o x na 5. Essa vai ficar uma interrogação por enquanto. Vamos fazer o x na 5 mais x na 4. Opa! X na 4 mais x na... O que está fazendo aqui? X na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a 0. Essa aqui eu posso fazer um agrupamento. Eu poderia, por exemplo, botar nos primeiros termos o x na 4 fator comum, x mais 1, nós outros eu ponho x na 2, x mais 1, e depois o x mais 1 igual a 0. Então eu tenho x mais 1 que multiplica x na 4 mais x na 2 mais 1 igual a 0. Aqui eu vou ter x igual a menos 1. Veja que o menos 1 está aparecendo sempre quando o grau é ímpar. Ó. Isso até é esperado, porque olha aqui, ó. Quando o grau é ímpar, eu vou ter um número par de termos. Tenho x e 1, dois termos. X na 3 eu tenho 4 termos. E como os coeficientes são 1, e eu tenho todos os expoentes, ó, quando o x for menos 1, o menos 1 ao cubo vai anular o menos 1 quadrado. Menos 1 na 1 vai anular o mais 1. Sempre vou ter essa anulação de 2 em 2. Então o menos 1 sempre vai ser raiz quando o grau for ímpar. Então eu obtive menos 1 e eu obtive essa outra aqui, ó. Veja aquela equação biquadrada, tá? E ela é parecida com a que eu tinha no grau 2 lá. Parecida com esta aqui, ó.
Então eu poderia trocar a variável, né? Não é um caminho muito agradável, né? Mas eu podia botar y igual a x quadrado, aí eu vou ter y quadrado mais y mais 1, aí eu vou ter, o y vai dar a mesma coisa que o x anterior lá, menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então o x eu teria que fazer a raiz disso, as raízes disso. O meu x seria, a notação vai ficar meio complicada, vamos botar assim, ó, mais ou menos menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 raiz, e mais ou menos menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2 raiz. Nada agradável de trabalhar com isso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem 4 raízes aqui embaixo e o menos 1. Tá. Eu acho que eu poderia tentar pegar essa de grau 5 e fazer diferente. Deixa eu ver se dá certo aqui. Pegar a mesma de grau 5. Se eu tentar fatorar de 3 em 3, deixa eu ver se isso vezes isso isso e mais isso aqui, ó. Aí eu vou ter x ao quadrado mais x mais 1 que multiplica x ao cubo mais 1, certo? Aí eu posso lembrar que o x ao cubo mais 1 eu posso fatorar como x mais 1 que multiplica x quadrado menos x mais 1. Então eu teria isso aqui, ó. Bom, o x mais 1 já era esperado. O x quadrado mais x mais x mais 1, x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Aí eu vou ter eu vou fazer x mais 1 igual a 0. Eu vou ter x igual a menos 1. Desta aqui eu vou ter aquelas mesmas anteriores lá, menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. E daqui, fazendo a Bhaskara, vai dar bem parecido aqui, ó. Vai dar 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Ok. Observem aquelas raízes estranhas que eu tinha achado de raiz dentro de raiz, ó. Elas vão ter que acabar sendo, essas 4 aqui vão ter que acabar sendo essas 4 aqui. Certo? Ficou mais fácil fazer assim. Mas a ideia aqui é ver um padrão. A gente vê que algumas coisas estão se repetindo. Ó. Eu obtive aqui no grau 5 o que eu tinha no grau 1, no grau 2 e uma nova aqui. Vamos ver o grau 6 aqui. Ver se acontece alguma coisa. Não, o grau 6 não, porque é par, tá? E o par sempre é mais problemático. Vamos fazer o grau 7. X na 7, x na 6, x na 5, x na 4, x na 3, x na 2, x na 1 mais 1. Foi melhor a gente fatorar em duas partes. Será que vamos ver aqui, ó? X na 4 que multiplica x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 mais isso aqui, ó, x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a 0. Então, eu vou ter isso aqui, ó, x na 4 mais 1 que multiplica x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a 0.
Essa aqui vai dar as mesmas raízes do x na 3, que é o menos 1 e o menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Deixa eu ver. X na 3. Não, não, mentira. O x na 13 é o menos 1 mais o menos i. Peraí. É o menos 1 e o mais ou menos i. Ok. E esta aqui, ó, eu teria x na quarta igual a menos 1. Eu poderia pensar em fazer y igual a x quadrado e fazer y quadrado igual a menos 1, y igual a mais ou menos i, e aí o x seria mais ou menos raiz de i e mais ou menos raiz de menos i. Então eu teria 4 soluções aqui e mais 3 aqui. Mas vamos tentar ver um padrão. A maneira que eu achei para a gente conseguir ver um padrão nisso tudo, inclusive para as pares, é assim, ó. Por exemplo, ó, se eu tenho... vamos pegar o x na 7. Ó, x na 7 menos 1. Isso é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x na 6 mais x na 5 mais x na 4 mais x na 3 mais x na 2 mais x mais 1. Se eu pegar o x na 8, por exemplo, x na 8 menos 1 é x menos 1. E agora eu vou... Quando era 7 eu comecei no 6, agora no 8 eu começo no 7, ó, que é 1 a menos. X na 7 mais x na 6, x na 6 mais x na 5, mais x na 4, mais x na 3, mais x na 2, mais x mais 1. Então, vejam que o que eu quero resolver é igualar isso aqui a zero. Mas as raízes vão ser as mesmas deste aqui, com exceção da raiz 1. Tá? A raiz x igual a 1, que é uma raiz deste polinômio da esquerda, não me serve. Aqui eu teria, ó, o x igual a 1, mas ele não me serve, porque no polinômio que eu tenho só coeficientes positivos. Então, quando o x for 1, não vai dar zero. Mas se eu achar as raízes do x na 8 menos 1, com exceção da raiz 1, as outras vão ser as raízes que eu quero. Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu teria que resolver, nesse caso do x, quando a equação que eu tenho é x na 7, eu tenho que resolver a equação x na 8 menos 1. Ou x na 8 igual a 1. Então eu teria que achar as raízes oitavas da unidade, usando números imaginários, tá? Números complexos. Então, lembrando aqui, ó, se eu tenho um número complexo com um módulo cosseno do argumento mais i seno do argumento, ele vai ter n raízes enésimas, vai ter tipo 8 raízes oitavas, por exemplo. Então, se eu quiser saber a raiz enésima, eu vou escrever uma delas aqui, ó. Eu vou ter que dividir o ângulo por n para achar a primeira, ou uma delas, tá? Depois eu tenho que achar as outras. Então, o número que eu quero calcular a raiz é o número 1. E o número 1 na forma polar dos números complexos, ó, o número 1, ele tem o módulo 1, o z seria igual a 1, ó, z igual a 1. Então, e o argumento dele é 0, ó, então é cosseno
de zero mais I seno de zero. Então, para eu fazer, por exemplo, uma raiz oitava de 1, eu vou fazer a raiz oitava do módulo, que é 1, e vou dividir o ângulo por 8, para achar uma das raízes, tá? Então, essa raiz aqui vai dar o seguinte, ó. Raiz oitava de 1 é 1, e vai dar cosseno de zero mesmo, mais I seno de zero. Que na verdade é o primeiro 1. Então eu achei a raiz 1, que é a que não me serve, tá? Mas a partir dela eu posso achar as outras. A gente pode fazer isso aqui graficamente, olha aqui, ó. Para desenhar o plano complexo, ó. Eu achei, vou marcar os ângulos aqui, ó, os 0 graus. Como eu tinha a raiz oitava, eu vou pegar a volta inteira, 360 graus, e dividir por 8. Ok? Isso aqui vai dar 160 por 4, 90 por 2, 45, é isso? 45. Então eu vou dividir em ângulos de 45 partindo do zero aqui, ó. Então eu vou marcar aqui o 45 graus, o 90 graus, o 135 graus, o 180, o 225, o 270, o 315, e quando chegar no 360 é o zero de novo. Lembra que o zero não me serve, tá? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes. Que são as 7 raízes, as outras 7 raízes desse polinômio aqui, ó, e vão ser as 7 do que eu quero aqui, ó, com x a 7. Então as soluções, no caso eu tinha assim, ó, x na 7 mais x na 6 mais x na 5 mais x na 4 mais x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a zero. Eu vou ter isso aqui, ó. O módulo vai ser sempre a raiz oitava de 1. E eu vou ter primeiro ali, ó, por exemplo, cosseno de 45 graus mais I seno de 45 graus. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver o que dá isso, ó. Então, uma das raízes vai ser 1, que eu não vou escrever. Vamos tirar as parênteses. Raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2. Essa raiz aqui, ó, a gente tinha achado as raízes do grau 7, ó. Ela provavelmente vai ser uma dessas que está aqui, ó, do mais ou menos raiz de I ou mais ou menos raiz de menos I. Certo? Vamos ver as outras, ó. Eu vou até escrevê-las de novo aqui. Mais ou menos I, mais ou menos raiz de I, raiz de menos I, menos 1, menos I. As que eu tinha achado antes, ó, era mais ou menos raiz de I, mais ou menos raiz de menos I, mais I, menos I e o menos 1. 2, 4, 5, 6, 7, tá? Bom, essa que eu achei aqui é uma das raízes de I ou raiz de menos I. A outra, quando for 90 graus, ó,
vai ser, vou fazer aqui embaixo, sempre raiz oitava de 1, cosseno de 90 graus, mais i seno de 90 graus. Então vai dar i, certo? O i é a raiz que eu tinha achado aqui, ó, mais i. E se eu for seguir isso aí, eu vou acabar achando as outras. Olha aqui, ó. Aqui no 180 vai dar a raiz menos 1. 270 vai dar a raiz menos i. E assim vai. E eu posso usar isso aí para qualquer grau. Vamos pegar o que a gente fez antes de uma coisa aqui. O grau 4 que a gente pulou, dá para fazer. Vamos pegar o grau 5, quem sabe? O grau 5. Ai. O grau 5. Eu tinha feito de dois jeitos, né? Então eu vou pegar esse segundo jeito aqui. Era isso aqui, ó. Eu vou até anotar as raízes, era menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2 e 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Tá. Vamos ir lá para baixo para reencontrar essas raízes do polinômio de grau 5. Tá. Então a nossa equação vai ser x na 5 mais x na 4 mais x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a 0. Eu tinha encontrado lá x igual a menos 1, x igual a menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2, x igual a mais 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Tá. Vamos fazer o procedimento agora para esse aqui. Então eu vou partir do x na 6 menos 1. O x na 6 menos 1 é o x menos 1, que multiplica aquilo ali, ó, x na 5 mais x na 4 mais x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 igual a 0. Essa raiz aqui do x menos 1 não me interessa. E as raízes deste aqui vão ser as raízes deste, exceto a raiz 1. Então eu vou fazer, na verdade, x na 6 igual a 1, x igual a as raízes sextas de 1. A primeira raiz vai ser sempre o número 1, como aconteceu antes aqui para o outro. Isso aqui, ó, que tinha a raiz oitava de 1, que deu 1, vai ser a raiz com qualquer índice de 1 que vai dar 1, a primeira. Bom, aí então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o círculo o 0 graus não me interessa. E eu vou dividir a volta inteira em 6 agora. Vai dar 60 graus. Então eu vou marcar aqui, ó, o 60, o 120, o 180, o 240, o 300 e o 360 ficaria o 0 de novo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 180 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 raízes, que são no polinômio de grau 5. Vamos escrever elas aqui, ó. Todas têm módulo 1, então a primeira, ou uma delas aqui seria quando o ângulo é 60. Ó. X igual 1 cosseno de 60 mais i seno de 60. Então tirou 1, é 1 meio e o outro raiz de 3 sobre 2. Vai dar 1 mais i raiz de 3 sobre 2. Que é essa aqui com 1 mais. Ó. Quando eu pegar o 120,
eu vou ter x igual a 1 cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus. Então, 1 não precisa, o cosseno é menos 1/2 e o seno é mais raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, ó, que é essa com mais essa aqui. Ó. Então, se eu continuar isso aí, eu vou ter todas as raízes. Então, resumindo, funciona para qualquer grau, desde que eu tenha coeficientes todos iguais a 1 e eu tenha todos os termos. Bom, então se eu tiver que fazer um x na n mais x na n menos 1 mais biriri mais x mais 1 igual a 0, eu vou na verdade fazer o x na n mais 1 menos 1 igual a 0 e ignorar a raiz 1. Então fica x na n mais 1 igual a 1. Vão ser as raízes enésimas mais 1 do número 1, exceto a raiz 1. Então eu vou pegar esquematicamente aqui, ó, o círculo. O zero não serve, eu vou pegar o 360, o ângulo zero não serve, ó, e vou dividir por n mais 1. Então eu teria primeiro ângulo 360 por n mais 1, depois eu ia somar de novo 720 por n mais 1, e assim vai, até eu fechar a volta, menos o ângulo zero 360, e eu vou ter as raízes. Elas vão ser x. Bom, vai ser sempre assim, ó. Raiz enésima mais 1 do número 1, cosseno de 360 por n mais 1, mais i seno de 360 por n mais 1. Só que eu ter que pegar 360, depois somar com ele mesmo, então eu vou ter k vezes 360. O k vai de 1 até n. Ó. O k é inteiro e ele vai de 1. Observe que ele vai até o n, não até o n mais 1. Porque se ele for n mais 1, vai ficar cosseno 360 e seno 360, que vai dar a volta inteira. Eu vou cair no ângulo zero de novo, que é o que eu não quero. E o k indo de 1 a n, eu vou ter exatamente n soluções, que é o número de raízes da equação polinomial que tinha grau n. É isso aqui. Vou fechar o parênteses. É isso aí.